Olá, meus amigos fotógrafos! Estamos de volta com mais um episódio do Upcast, o podcast voltado para fotografia e patrocinado pela nossa encadernadora UpFotos, a encadernadora que fica mais próximo de nós, fotógrafos. Você que é fotógrafo, sabe fotografar, sabe lidar com a fotografia, mas será que você sabe lidar com dinheiro? Eu sei que você não sabe, porque eu e muitos outros amigos fotógrafos temos essa dificuldade de lidar com dinheiro. A gente sabe lidar com a fotografia, com o clique, com a edição, com tantas outras coisas que tem na fotografia, mas com dinheiro a gente conta com a Maya Wealth, que é a consultoria, tem uma consultoria específica para fotógrafo. É uma das nossas patrocinadoras daqui do nosso Upcast. E temos também o apoio de Mamau Studio, que é esse local aqui que nós fazemos nossa gravação. Beleza? Bom, sem muita conversa, hoje estamos aqui, hoje pela manhã, totalmente diferente do que a gente costumamos fazer, né? As nossas gravações, porque hoje é bem diferente. Temos um convidado que estava de passagem aqui por Recife, tá? Ó, ele é palestrante, ele é mentor, ele é fisioterapeuta e hoje fotógrafo, tá? Eu tenho aqui comigo um cara super gente boa, super animado, Cleverton, fotógrafo. Olá, galerinha! Estou por cá. Me conta. Muito bate-papo hoje. Vamos embora, trocar um pouco de experiência, né? Vamos conversar um bocado. E também trazer um pouco de conteúdo para que vocês possam estar aí agregando ainda mais no trabalho de vocês e um pouco da minha vivência teórico-prática na minha vida pessoal profissional. Vamos embora. Bom, se tem alguém que não conhece ainda, me fala um pouco quem é Cleverton, qual é o teu nicho que você trabalha, porque eu dei uma olhada assim rápida e pelo que eu conheço você, das vindas que você passa aqui por Recife, é fotografia de gestante, mas tem mais alguma coisa que você faz no seu dia a dia como fotógrafo? Então, né? Eu sou Cleverton, eu tenho 28 anos, como o Soares falou também, sou fisioterapeuta, não atuante, não estou na área. Fotógrafo há quase 10 anos, né? Mentor, tem 3 anos que eu estou nessa área de mentorias, workshop. E o nosso principal nicho hoje é fotografia de gestante conceitual, né? Trazendo a moda, unindo a moda, a criatividade e a fotografia. E já fotografamos mais de 2.000 gestantes, né? E, além disso, uma pessoa batalhadora, né? Eu acho que aquele que tem Deus e corre atrás, a gente alcança os nossos objetivos. Maravilha. Eu admiro muito o fotógrafo que faz fotografia de gestante, porque, assim, eu fotografo noiva. E, geralmente acho que 100% das noivas, elas são bonitas, estão bonitas. Naquele dia do casamento ali, elas estão vestidas de noiva, tem todo aquele cuidado, enfim. Uma produção, né? Envolvida, tudo. Já a mulher, quando ela está grávida, geralmente as fotos de gestante é muito próximo de quando ela vai dar à luz, né? E ela está bem mais... Ela mudou o corpo totalmente, né? E aí é mais inchadinho o nariz e tal, e a barriga. Mesmo que você vai fotografar a gestação, a barriga, mas tem que ter todo um cuidado, e como você falou anteriormente, você uniu a moda com o gestante. Me fala um pouco dessa técnica de fazer essas fotografias, e são fotografias tão bonitas. Perfeita essa sua colocação. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando a grávida nos procura, ela está com a autoestima muito baixa. Então, a gente quer resgatar aquela essência que ela tem, que nem ela mesma imaginava ou que havia sido adormecida ali durante a gestação. Visto que os hormônios tem alteração hormonal, tem alteração de humor, tem alteração de física, né? Que foi como você havia falado. Então, em nossos ensaios, nós temos todo um pré-ensaio envolvido para que a gente consiga chegar naqueles resultados que nós entregamos no nosso Instagram. Então, tem todo um trabalho voltado que
é necessário fazer uma produção, é necessário um direcionamento. Um dos nossos diferenciais de nossos ensaios é que ela já chega, ela já fala, eu vou falar com as palavras que ela, eu tô me achando gorda, eu tô me achando inchada, eu tô me achando, meu corpo está horrível, então cheio de mancha, então acaba que tipo assim, tem gestantes que passam por uma gestação muito tranquila, né? E tem gestante que passa por uma turbulência envolvida naquele período. Quando ela chega no estúdio, ela diz assim, o único dia da minha vida, nesse período da gestação, que eu estou me sentindo linda, é hoje. Então, a gente resgata aquela autoestima que ficou adormecida ou ficou lá atrás no começo da gestação, visto que são pessoas que já estavam passando ali por uma fase estética de academia, estava treinando e tudo, e a gestante que emagrece na gestação tem algum problema. Toda gestante passa a ganhar peso durante a gestação e, com isso, ela passa a ganhar peso, mas ela passa a perder autoestima. E lá no estúdio a gente resgata a autoestima dela. É uma palavra mostrando para ela o quanto ela está linda, mesmo naquela fase. É o direcionamento. Então, assim, todo aquele vínculo que a gente cria com a gestante, pré, né, durante e até pós-ensaios, porque muitas retornam sempre pra gente, faz com que elas fiquem leves, né? Então, a gente poder pegar um único tecido e botar lá no corpo dela e criar um look, ela vai se sentir exclusiva, ela vai se sentir perfeita e automaticamente acolhida, né? Por nós no estúdio, visto que um dos nossos diferenciais, além do direcionamento, é voltado pensando na estética da foto. Então a gente disponibiliza de tudo dentro do estúdio para que ela possa ficar ainda mais linda e resgatar aquela autoestima dela. Que massa. É assim, então a gente vê que é muito mais que um simples clique, muito mais que fotografia. É uma verdadeira terapia. É um dia que a gestante chega lá e ela, como você falou, vai aumentar muito a autoestima, vai mudar totalmente, porque eu acredito que tem algumas delas que só faz foto naquele dia. Exatamente. Ela passa o tempo todo nem está sendo fotografada porque realmente não tá se gostando. Exatamente, Soares. Elas não tiram foto porque não está se achando bonita. E muitas das gestantes que passam pelo nosso estúdio, elas simplesmente falam, eu não tenho nenhuma foto na gestação. Eu estava aguardando esse momento e tem gestante que fica tão ansiosa que passa mal um dia antes de tão ansiosa que tá, e o ensaio precisa ser reagendado, porque ela está aguardando tanto por aquele momento, que é o momento que ela vai se ver ali, essa sou eu. Então, eu mostro para ela que não só durante o ensaio, mas também depois, principalmente nessa reta final, que os hormônios eles ficam ainda mais alterados, visto que o bebê está ganhando peso, consequentemente, vem junto retenção de líquido, cansaço, indisposição, tudo isso já é aquele pré-sintoma do bebê chegar, né? Então, eu mostro para ela que independente dessas fases, ela está muito linda, que ela não deixe de tirar foto, que ela não deixe de fazer vídeo, de mostrar, né, a barriga, independente de marcas, estrias. Tem gestantes que não só estrias, mas também toma injeção, que são as Clexanes, né, que tem problema de trombose. Então, acaba que fica mancha na barriga, fica roxo, e elas ficam se sentindo que, minha barriga tá feia, porque tá toda manchada, porque tem ali que o pessoal diz, é a picadinha do amor, né, que são várias injeções até 45 dias depois do bebê nascer. Eu já vi algumas fotos que as pessoas fazem com a gestante. Isso, e aquelas com seringas todas, exatamente. Assim. Então, assim, hoje, depois de muito tempo trabalhando com gestante, eu passei a não romantizar a gestação. Como assim não romantizar a gestação? Chega a ser um pouco bizarro, você trabalha com gestante e não romantiza. Eu romantizo em alguns casos, em outros não. Porque tem casos e casos. Por exemplo, como eu falei, tem gestante que tem uma gestação super, hiper, mega tranquila. Mas tem gestantes, ou até tentantes, que passam por um período muito turbulento para poder chegar até ali e faz com que ela fique muito sensível. Então, não é só romantizar a gestação. Qual a luta que aquela gestante passou para hoje estar carregando o bebê dela? Ou que ela está passando por ser tentante? Então a gente acaba que se envolve com elas, e o pouco tempo que nós passamos no nosso estúdio, a gente passa a criar um vínculo, mesmo que seja tipo assim, uma afinidade no quesito de
entender um pouco o que passou na vida daquela gestante, tá entendendo? Uhum. Nós temos situações no estúdio que uma gestante teve um problema de saúde e precisou abrir a barriga com o bebê dentro para poder fazer uma cirurgia de Nossa. apendicite. E assim, ela chegou pra gente para poder realizar o ensaio com uma cicatriz imensa na barriga e aquilo me marcou muito, porque ela não queria fazer foto mostrando a barriga. Então a gente romantiza tanto a gestação, mas aquela gestante ela passou por uma situação muito difícil durante esse E período. num caso como esse, aí você faz a foto e mostra a cicatriz como o momento que ela viveu ou não? Ou ela preferiu esconder? Eu deixo ela super à disposição. Aí é uma decisão dela. Decisão dela. É uma decisão Entendi, dela. entendi. Você quer mostrar, se quiser, pelo menos fazer. Se você não quiser postar, quiser guardar, pra você ter uma foto e você ver como era essa barriga no período que você estava carregando o seu filho no seu ventre. Ou você prefere não mostrar, também é um direito dela. Eu deixo super aberto lá no estúdio. Eu mando na direção do ensaio, mas quem diz o que é que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, é ela. Eu deixo super aberto. Por mim, eu fazia esse tipo de produção. Ah, Cleber, mas eu não gosto, eu gosto desse. Perfeito, vamos fazer o que você gosta, até porque as fotos não são pra mim. As fotos são pra ela. O momento é dela. Então, acaba que eu deixo ela muito aberta a escolher tudo que ela deseja, como ela idealizou aquela sessão. E assim, e cada vez eu falo sempre que a fotografia é muito apaixonante e isso, você falando aqui, e vai passando assim um filme na minha cabeça, eu fico pensando assim, às vezes a pessoa se dedica a um nicho de fotografia, como fotografia de gestante, e você falando, eu vejo o quanto que é amplo essa área da fotografia, porque assim, a gente tem aqui um exemplo, eu uso muito o exemplo dela, que eu gosto muito do trabalho que ela faz, que é a Débora Gelman, que ela faz as fotos de gestante, eu até agora eu não vi ela fazendo foto em estúdio, nem sei se ela faz, me perdoa se ela fizer, ela faz umas fotos, as gestantes, muito à vontade, numa praia, no campo, tal, sem usar muito look, uma coisa muito dela, é um estilo muito dela, tá? O seu, eu achei também, assim, fantástico, algumas coisas que eu vi, que é justamente isso, é voltado muito para moda, é aquela coisa muito certinha, muito dentro do estúdio, então assim, é o mesmo nicho, mas com Estéticas uma estética diferentes. diferente, um estilo totalmente diferente, e eu acho massa. Eu não acompanho tanto, me perdoe porque eu não acompanho tanto a fotografia de gestante, mas houve um tempo, não sei se ainda tem, que o pessoal usava muito aqueles panos, aqueles tecidos voando, aquelas coisas todas. Ainda está se usando aquilo ali, ou foi uma coisa que foi um período e acabou, e hoje existe uma outra modalidade? Então, varia muito de gosto de fotógrafo. Teoricamente, às vezes utilizo, mas o tecido de uma forma com uma leveza, trazendo um toque, um tecido sendo jogado numa proposta de foto mais fashionista. E fashionista no sentido que eu falo, é um direcionamento de pose, é uma estética de iluminação, porque a fotografia de gestante, ela só não é chegar lá e você fazer uma pose e colocar a mão na barriga. Tem todo um pré envolvido. Então, o brinco, ele conta muito o que vai ser usado na produção. Pois é, assim, eu te falei por conta disso. Quando teve esse boom desses vestidos muito soltos, muito tecido, muita coisa, eu via que tinha muito fotógrafo que se preocupava muito mais de arrumar o vestido, de jogar o tecido, aquilo tudo, e não se preocupava com a posição, com a direção, de uma papada da noiva ficar na posição certa, de como ela ia olhar, da iluminação que ele ia fazer, de deixar a gestante bem iluminada, tal, do recorte de luz e tal. E a preocupação era voltada todo para o vestido, para o look, que assim, compõe, mas talvez seja o que não importa tanto quanto a pessoa que está sendo fotografada, porque aquilo ali passa mais o momento ali, tem que ser eternizado, né? Isso que você falou, isso casa exatamente com esse acolhimento que a gente traz no estúdio. O nosso ensaio hoje, ele dura em média 1 hora a 1h20 de sessão, e nesse pouco tempo que nós passamos com a gestante no estúdio, eu consigo me conectar com a gestante, eu consigo... E aí, você já sentiu... Então, assim, são frases que eu já tenho no meu script de atendimento que torna aquele atendimento humanizado,
prático, eficiente, visto que, como eu falei, essa questão de romantizar a gestação, muita gente passou por períodos conturbados que às vezes não quer falar, entrar muito naquela ferida, sabe? Então, eu tenho perguntas que eu faço pra ela que faz eu me envolver junto com ela e com o bebê dela. Então, assim que chega no estúdio, já sentia que era um menino? Ai, Cleverton, eu no começo achei que era menina, já começa aquela brincadeira e automaticamente eu já puxo também o gancho para o outro principal, que elas mesmo dizem, o acessório coadjuvante, o pai. Gostei. Então, agora. assim, muitas das vezes os pais, 90% dos pais, eles não gostam de foto. Só que quando chega no estúdio, tem frases, perguntas que eu já faço para ela, envolvendo ele, que automaticamente já começa a quebrar aquele clima. Porque eu faço, digamos, e aí, João, tu já achava que seria um menino? Eu disse, oxi, meu sonho era um menino. Eu já imaginava que ele já quer jogar bola, quer jogar videogame, quer levar pras farras, né? Então, você já começa a quebrar aquele clima. Ou então, quando diz assim, eu queria muito a menina, eu faço, aí já começa a envolver ele e a gestante. Já sei, né? Porque quer que seja apegada a você, ó, mulher, tu já sabe, né? Tá emprestando a barriga, mas vai ser apegada a ele. Então, eu já começo... Aí o pai já fica se achando. Dizer que a filha dele vai ser apegada mais a ele do que a gestante... Eu falo mesmo, tá? Mas do que a gestante. E que isso a gente vive na prática. Vê que as meninas, às vezes, acabam sendo um pouco mais apegada ao pai, por fazer os gostos, por estar ali, né? Aquela proteção, do que... acaba se apegando mais o pai do que a mãe, mas em alguns casos também é muito apegada à mãe, mas esse diálogo que a gente tem enquanto eu tô ajustando um brinco. Então, o que é que elas amam lá no estúdio? É esse toque no cabelo, vou ajeitar o cabelo dela. Ai, tem um frizinho aqui, um baby hair, arrepiado. Eu pego uma pomadinha, vou lá ajustar. Então, eu já monto todo... Eu passo um iluminadorzinho na barriga aqui, já começa, olha como a sua barriga tá linda, bronzeada, essa pegada, olha a iluminação que ficou. Então, assim, eu sempre enaltecendo ela, para que quando eu fizer o primeiro clique, toda aquela insegurança que ela estava tendo, no momento que ela fechou com a gente, ser Quando ela se vê adormecida. ali, Exatamente. quando ela se vê, ela... Poxa, que E a gente até brinca, eu faço, olha, inclusive, quando for, como é que se diz, abrir o aplicativo do banco, você tá tão maravilhosa que não... E já teve situações até do aplicativo ser bloqueado, porque reconhecimento facial, se mulher só passou um gloss, bem básica, não fez nada. Então, assim, fica tão leve, a gente tá tendo o sucesso que tá tendo hoje no nosso estúdio. São feedbacks e mais feedbacks de... me via num momento tão fragilizada, eu não queria nem fazer foto. E a gente mostra pra ela que se ela não fizesse, ela ia se arrepender muito de não ter tido aquela experiência, né? De ter registrado o momento mais marcante da vida de uma mulher e de uma família, né? E lá no estúdio, tu falou do gloss e tal. Você mesmo faz a maquiagem? Tem alguém que faça? Como é que funciona? A logística. Ela já chega... Então, lá no estúdio, hoje nós atendemos 4 gestantes por dia. Então, nós temos maquiadora parceira que já atende próximo do estúdio e elas já chegam prontas. Visto que eu sempre gosto muito de frisar isso, né? Que muitas pessoas falam, mas meu espaço é pequeno. Nós atendemos um estúdio de 36 metros quadrados. O nosso estúdio é basicamente um pouquinho maior que essa sala. Creio eu que, se brincar, deve ser o mesmo tamanho, só que sem as paredes. E todos os resultados que vêm no meu Instagram, lógico, tem algumas fotos que é feita em um workshop, né, que é em um outro estado, mas 90% das fotos que tá no meu Instagram é produzida dentro do meu espaço. Então, por o espaço ser pequeno, eu tenho uma demanda muito grande de atendimento. As nossas grávidas já chegam prontas, mas elas são produzidas com a minha maquiadora, tá? E eu costumo frisar que é um item importante, imprescindível do meu resultado final, é uma produção bem feita, visto que em nossas produções, por exemplo, eu tenho uma exigência para minha maquiadora, que eu amo muito, a Laura, que é não utilizar laque no cabelo. Então, a nossa maquiadora, ela não utiliza fixador no cabelo. Ela tem uma técnica exclusiva que o cabelo fica perfeito, com as ondas perfeitas, sem precisar usar o laque e fazer com que eu consiga mexer no cabelo da minha gestante. Então, ela já chega no meu estúdio pronta, e lá eu mudo o penteado, caso a produção exija. Então, por exemplo, tem gestante, por exemplo, que não gosta de cabelo preso.
E eu respeito o gosto dela. Ah, não gosto de cabelo preso, todas as produções vão ser com o cabelo solto. Ah, mas vamos fazer tipo um semi-preso. Então eu saio mudando ali o cabelo da gestante, num serviço mais expresso do jeito que eu sei. Qualquer coisa ajusto na pós-produção, né? Mas eu tento deixar o mais ajustado possível para levar o mínimo de trabalho para pós-produção. Aí, pronto, já pegando o gancho da pós-produção, como é o teu fluxo de trabalho na pós-produção? É uma edição mais carregada? A maquiagem já... porque uma boa maquiagem Já resulta num trabalho bem feito, né? já ajuda bastante na pós, né? Mas aí, você é de manipular também muita coisa ou não? Então, você já faz foto mais ou menos pronta? visto que nós trabalhamos com ensaio gestante e já tem coisas que é bem crônico do estúdio, né? Que elas já chegam lá, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando dessa gordurinha, meu braço tá grande, meu rosto tá com papada, me ajeite meu nariz. Então, assim, eu faço ajustes refinados. Hoje nós temos um editor que trabalha em home office, né? Ele trabalha, ele não é funcionário do estúdio, mas ele trabalha sob demanda. Então ele tem um editor fixo da gente, que a gente manda o lote de fotos para ele e ele trata essas fotos. E eu ensinei todo o meu processo de edição para ele. Ele já mexia com Photoshop, ele já é fotógrafo também. E hoje ele vive mais de edição, né, do nosso estúdio. E daí eu passei o meu processo de edição para ele. Então é uma edição que ela é um pouco mais refinada, porém mantendo a naturalidade ali da gestante. Ah, mas você tá falando que usa Photoshop e deixa a foto natural. Sim, tem gente que acha que deve pesar mais a mão, tem gente que acha que deve pesar menos. Eu faço o que eu sei que incomoda a minha gestante e que ali quando ela receber a foto, ela vai se ver mesmo com os ajustes finos que nós fazemos. E não deixar aquela coisa tipo assim, ah, tá irreconhecível e tal, e a gestante entregar pra gente assim, ah, eu não gostei da edição, eu não... Então, graças a Deus, a gente não tem esse problema da edição voltar por senso estético de dizer que ela não tá gostando do que foi feito na foto. Quando elas veem o meu perfil, elas já sabem o estilo de foto. O que ela vê no meu Instagram é o que eu entrego de resultado final. Porque agora eu vou soltar meu veneno também, viu? O que acontece? Tem muita gente que posta a vitrine, mas não entrega o que está na vitrine, que é o Instagram. E uma prova disso, basta você olhar os marcados. Quando você vê o marcado, quer conhecer um fotógrafo de verdade antes de contratá-lo? Olhe o marcado, porque às vezes o que posta no Instagram não é o resultado final que entrega para o cliente. Isso é muito doloroso, porque a gente está lidando com expectativa, com sonho. Principalmente quando é voltado para a gestante, que a gestante, ela só vai ficar gestante ali daquela gestação uma única vez. Se ela engravidar novamente, não vai ser o mesmo bebê que está dentro da barriga, não vai ser a mesma sensação. É outro momento. É um outro momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está vendendo. Tem muitos fotógrafos que dizem, eu não tenho trabalho, tá fraco. Mas você está entregando uma experiência para sua cliente, e foi até como vários fotógrafos falam, inclusive o Gil falou ontem na gestação, foto todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe entregar foto. Mas você está entregando experiência e qualidade? Então, tem que botar esses dois pesos na balança e você tem que equilibrar os dois. Não adianta você só fazer uma foto boa se você não trata sua cliente bem dentro do estúdio. Ou então trata com... não dá nenhum bom dia, atende de cara feia, atende mal-humorado. A partir do momento que eu chego dentro do meu estúdio, todos os meus problemas pessoais de relacionamento profissional, ele fica da porta para fora. Ali eu estou ali para proporcionar uma experiência para minha cliente. Embora seja pouco tempo que nós passamos juntos, mas tudo já vem tudo pré-acordado, aí já tem um brief que dá toda a atenção para a gestante, para que quando ela chegar... E a gestante é bem mais sensível. Bem mais sensível. Tem gestante que chega lá, você faz um clique, para você é tão simples, mas quando ela se vê daquele jeito bonita, uma direção bonita que você fez, uma luz bem feita, ela começa a chorar, diz assim... Eu nunca me vi tão linda como eu estou me vendo agora. Mas você é linda. Eu só estou enaltecendo isso através do meu olhar. Então, poder proporcionar essa experiência de, em pouco tempo, a gente conseguir fazer um ensaio bem feito, entregar uma experiência para nossa gestante, isso não tem preço que pague. Se ela quiser aquela foto que você faz lá, mas se for externa, você hoje trabalha também? Então, hoje nós não atendemos mais ensaio externo, né, visto que a demanda é muito alta no estúdio. Mas por quê? Eu sou amante da luz natural. Tipo assim, sou cachorrinha da luz natural. É incomparável, né, com a luz de estúdio artificial.
Mas hoje, para mim, o estúdio, além de ser mais cômodo, ele é mais rentável E por conta do também. fluxo, né? E por conta do fluxo, visto que, se eu for fazer um ensaio externo, eu consigo atender, eu, Cleverton, eu só consigo atender uma gestante por dia. Visto que, para mim, o melhor horário da luz é após as 3 horas da tarde, Sim. né? Então, assim, para o meu estilo de foto, para minha estética, o que eu acredito, né? Eu tô falando pessoal, eu prefiro atender a partir de 3 horas da tarde, então só consigo fazer uma gestante por dia. Já no estúdio, faça chuva, faça sol, caia granizo, eu consigo atender 3 a 4 e já teve dia da gente fazer até 5 gestantes no dia. A gente atende de 8 horas da manhã, 10, 12 e 14 horas. Quando dá em média 3 e meia, 4 horas, a gente já tem finalizado o nosso expediente e já feito aí 4 gravidinhas. E o estilo que você tem feito, e eu acho que é uma das coisas que lhe fez ir para o palco, palestrar, é sobre esse estilo de que você monta o Da look, molagem. como uma molagem, é? Molagem. Molagem, você Isso. monta. De onde saiu isso? É uma tendência que você veio de fora? Teve alguma inspiração? Me Eu fala um pouco. sempre fui muito fã de moda, né? A gente gosta de estar envolvido, de olhar, eu acho... Me encanta volumes, formas, drapeados, algo que você olha assim, você diz, nunca que uma mulher saía com isso na rua para ir ali comprar um pão, sabe? Só que baseado naquilo, geram inspirações para alta costura, para poder desenvolver a moda do nosso dia a dia. Então, quando eu conheci uma amiga maravilhosa, a Daisy, que foi num curso que eu fui fazer, uma experiência muito ruim em São Paulo, vou falar sobre isso também, que eu gosto de soltar meus venenos, tá? Estamos aqui para isso. Quando eu vi o perfil dela, eu me encantei. Disse assim, eu já faço um ensaio externo muito romântico. Eu queria trazer uma proposta mais autêntica e fashionista para as minhas fotos nessa proposta de estúdio, porque o romântico, bonitinho, frufru, tudo eu já fazia no externo. E quando eu conheci ela, ela disse assim, eu vou te ajudar a abrir o estúdio e vou te ajudar a chegar nesse resultado também. E lógico, além dela me ajudar também, eu tive e tenho muita força de vontade, porque quando eu quero uma coisa, eu só sossego quando eu consigo. E daí eu comecei a trazer esse estilo e comecei a estudar mais sobre moda. Inclusive, tem vários outros fotógrafos que me inspiram, tá? Eu sou super humilde em dizer que eu também me inspiro em grandes fotógrafos do Brasil. Tem gente que diz, eu não olho nenhum perfil de fotógrafo do Brasil, porque acaba que eu vou fazer a mesma todo coisa. fotógrafo olha. Exatamente. Todo fotógrafo olha, todo fotógrafo copia. E cada um traz a sua identidade. Então, eu sou super humilde em dizer que me inspiro tranquilamente em outro fotógrafo. Já falei isso outras vezes, já falei isso em congresso. Outros fotógrafos também me inspiram, tá? E fica a dica aqui, segurando um pouquinho, falar em inspiração, Sim. fica a dica aqui. Você que é fotógrafo de casamento, de moda, se você entra no seu perfil, você consegue ter uma inspiração muito grande. Consegue. Porque se o cara consegue fazer uma foto voltada para moda de uma gestante, imagina trazer essa mesma leitura para uma noiva, para uma modelo qualquer. Porra, se ela tá gestante ali, ela já não tá na forma do corpo que seja a mais perfeita, imagina se Então. tá. Então, é uma inspiração também. Exatamente. Inclusive, uma das que a gente busca muito inspirações também tem o Pinterest, né? Que várias pessoas buscam referências, inspirações por lá. Muitas das minhas produções que eu faço adaptação para gestante vindo de inspiração de produção de noiva, por exemplo. Então, é um vestido, é um detalhe, é uma mão, é um cabelo, porque como é um conjunto de acessório, direção, produção e iluminação, né, a estética da foto, eu acabo que busco essa inspiração e não só voltado para a gestante, é voltado para a moda. Então, quando eu vou fazer as minhas buscas, tem todo um conjunto de banco de dados que a gente busca, inspiração daquilo, junto com inspirações de fotógrafos que me inspiram, junto com o meu olhar e o que eu quero para aquela gestante. E é importante falar que nem tudo sempre dá certo. No começo eu me frustrava, eu às vezes investia horrores numa produção e não tinha o resultado que eu queria. E eu ficava frustrado, só que hoje tá tudo bem. A gente que trabalha com processo criativo, a gente tá pra errar e também está pra acertar.
Mas aí, quando tu tens uma ideia e quer fazer esse processo criativo, você testa em uma cliente já valendo ou tu pega alguém e usa como modelo? Eita, que ele quer que eu dê meu curso aqui mesmo, né? Então, é um conjunto. Tem produção, que eu já sei que eu não preciso nem testar, que se eu colocar ali com o que eu tô idealizando vai dar certo. Mas tem produção que a gente tem manequim no estúdio, né? Tem manequim no estúdio. Que a gente faz esse teste. Então, Everton, ele também é um dos produtores de moda junto comigo lá no estúdio, onde ele puxa essa ideia, a gente estuda como é que vai ser feito, e antes de botar na gestante, se for algo muito trabalhado, a gente vê se tem possibilidade de demandar muito tempo para ver até o resultado que vai conseguir, a gente faz teste antes, porque nem tudo que você está vendo numa inspiração às vezes vai dar certo, porque ali a inspiração que a gente está pegando às vezes nem sempre é de uma gestante. A gente vai fazer uma adaptação para a gestante e vai ver se aquela moulagem, se aquela aplicação, se aquele drapeado vai dar certo onde vai ser colocado. E a molagem? Você montou e fez uma gestante. Você monta aquele mesmo look para outra ou não? Aquilo ali vai ser sempre exclusivo? Ai, não tenho isso. Ai, sou exclusivo. Ai, só faço em uma gestante. Ai, não repito produção. Mulher, se manca, tu repete. Tu pega do mesmo local que eu pego. Então, assim, tem coisas que não bate. Se a gestante quer, não importa se seja de outro fotógrafo, não importa se seja de uma outra inspiração que ela trouxe, não importa se seja de um filme. Se eu tiver como fazer no estúdio, eu vou fazer e tá tudo bem. Não tenho problema de repetir produção. Se fosse nessa linha de raciocínio, de não repetir produção e todos os ensaios serem um ensaio exclusivo, eu não iria conseguir trabalhar. Porque nenhum ensaio consegue ser único, mas não consegue ser sempre exclusivo. Porque como tem esse diferencial de eu ter as produções, uma calça jeans que uma gestante usa, que é minha no estúdio, se outra gestante chegar e quiser usar, quer dizer que eu não vou usar porque foi exclusivo. Eu vou ter que comprar outro tipo de calça jeans. Não bate na minha realidade. Eita, eu batendo aqui no microfone. Na minha realidade, não bate com o que eu acredito. E me fala agora assim, você viaja muito fazendo mentoria, né, pelo Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como é que Cleverton hoje enxerga a concorrência? Ou você não tem concorrente? Olha, sobre como eu enxergo o concorrente, ele tá polêmico, segura! Hoje, eu acredito muito no que eu faço. Quando você entrega experiência para cliente, além do resultado que você entrega para ela, vai ter concorrente. Só que se ela quiser qualidade, aí vai ter concorrência de preço. Só que se ela quiser qualidade, ela vai saber o que ela vai querer e ela vai acabar me escolhendo. Porque não é nem egocentrismo. É porque eu estudo, eu busco, eu trabalho, eu durmo tarde, acordo cedo para alcançar os meus objetivos. Não estou dizendo que quem é concorrente não faz a mesma coisa. Não sei. Mas então, busco... Mas cada um faça o seu para fazer da melhor forma. Eu busco o meu para poder conseguir... Ou seja, você concorre com você mesmo. Eu sou meu próprio concorrente e cada dia eu tento melhorar, entregar ainda mais para poder como é que eu posso falar? Alcançar os meus objetivos no quesito, tipo assim... Menino, quando eu tô chegando no sapato, ele já tá no laço. Tá entendendo? Ele já tá no cabelo. Então, assim... Eu sempre estou buscando meios para que eu consiga me superar naquele ensaio. Eu fiz um ensaio. Eu sei que isso aqui eu posso entregar mais. No próximo eu vou dar meu melhor. Vou testar uma luz nova, vou fazer algo novo. Vou amarrar o laço de uma forma diferente. Vou fazer um cabelo de uma forma diferente junto com aquela produção para querer ser meu próprio concorrente. Quanto a isso, eu não vejo. Porque se eu fosse pensar em concorrente, eu não tinha aluno da minha cidade. Então, assim, Cleverton, eu tenho medo de dar curso porque eu vou criar concorrente. Eu não tenho esse pensamento. Se eu fosse ter esse pensamento, eu não dava mentoria, não dava workshop. Sabe por quê? Porque tem muitos alunos que, inclusive, da minha cidade, que eu ensinei a forma que eu trabalho. Tá entendendo? Então, assim, quando você ensina... eu falei isso uma outra vez. Quando a gente ensina aquilo que a gente
faz aquilo que a gente sabe, a gente acaba aprendendo ainda Aprende mais. mais ainda. Sabe? Então, exato. assim, quando uma cliente minha chega no estúdio, ela passa até a admirar, né? Assim, ele é tão bom que ele ensina. Então, acaba que você não cria concorrente. Você gera autoridade Você ganha mais no seu autoridade no trabalho, seu trabalho. sabe? Exatamente. Então, seja em uma palestra, seja em cursos, em workshop, mentoria VIP, quando a gente entrega aquilo de coração, sem medo mesmo, de coração aberto, a gente aprende ainda mais, a gente agrega ainda mais valor, né? E as pessoas passam até a respeitar mais o meu trabalho. Porque visto que o empreendedor ele é visto, na maioria das vezes, como, eu vou falar mesmo, tá? Como chacota, né? Como palhaço. Só que esquece que o dono do picadeiro sou eu, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso porque muitas das vezes, por sermos empreendedor, tem muita gente que quer colocar preço no nosso trabalho, mas não sabe nada do que está envolvido. Que até um copo descartável, um papel higiênico que é usado dentro do estúdio, tem um custo. Então, muitas das vezes, as pessoas querem diminuir, né, o mérito, querendo dizer o valor que você precisa trabalhar. Inclusive, recentemente teve até um caso de uma amiga minha, que ela veio me mostrar que a cliente queria justificar o preço dela, dizendo assim: era para você deixar esse valor, porque eu estou vindo de outra cidade para poder fazer o ensaio com você, e eu vou ter... Só que assim, quando a pessoa vai comprar uma passagem aérea, a pessoa não vai no dono da aeronave para pedir desconto. Quando a pessoa vai no shopping comprar uma bolsa, a pessoa não vai no dono da loja para pedir desconto. E por que no empreendedor tem que ser dessa forma? Tem que ditar o valor que tem que ser feito, né? Ninguém sabe o quanto a gente estuda, o quanto a gente investe, o quanto a gente... Ah, mas é tão rápido para ganhar esse valor, por que não vai lá e faz? Tá entendendo? Então, tem horas que chega a ser... Hoje, graças a Deus, as pessoas entendem a minha forma de trabalhar, e quando vem com essa história, a gente tem a questão de descontos e descontos, eu não Sim, descontos, né? todo mundo gosta de ter. Exatamente. Aí eu acho que nós que somos empreendedores, a gente tem que ter uma margenzinha para fazer uma negociação. Exatamente. Ou até o pós, né? Depois você fotografou, você fechou um pacote de um valor, depois a pessoa quer a mais, a pessoa tem como negociar. Quer fechar mais. Um outro serviço, né? Quer fechar um álbum, quer fechar um ensaio do bebê. Então, existem formas e formas também de falar, né? Porque muitas das vezes pessoas... Uma coisa é você pedir um desconto, outra coisa é você colocar preço no trabalho das pessoas. E profissional autônomo, eu acho que as pessoas deveriam entender que, tipo assim, não existe isso de dizer quanto você deve me cobrar. De chegar para você, contratar o seu serviço para fotografar meu casamento, dizer, esse valor tá muito caro, deixa por... Sim, rebaixa muito o preço, e a pessoa às vezes se sente o quê? Tipo, não entendi. Tá entendendo? O tanto que a gente estuda, o tanto que a gente abdica das coisas, o quanto que corre atrás pra pessoa chegar e colocar preço. E hoje eu não aceito esse tipo de coisa no meu trabalho. E eu não sei se acontece com vocês que trabalham com fotografia de gestante, fotografia de estúdio. Para mim já aconteceu várias vezes de fazer foto de casamento e de repente já chegar para mim assim, ó, eu tenho um X para isso. Um cerimonial que chega para mim e diz, ó, tem essa noiva aqui, vai casar em tal lugar, assim, e ela tem X. Sim, porque acontece às vezes com quem faz, vai fazer me fugiu a palavra agora, alguma ação de marketing que uma empresa chega e faz, ó, a gente vai ter uma verba X para fazer isso. Beleza. Mas quando se trata de um trabalho muito pessoal, feito um ensaio de gestante, como um casamento, um aniversário, uma coisa, eu tenho X para isso. Não, você tem que pegar o orçamento dele e ver se cabe. Exatamente, porque aí entra a situação. Tem 7 mil reais, um exemplo, para fotografia de casamento. Mas você vai ver o valor da decoração? 50 mil reais. Você vai ver o valor do vestido? 25 mil reais, no mínimo. Agora sim. Aí quando entra em foto e vídeo, a fotografia e o vídeo também, vou ampliar para o vídeo também, tem muito disso que nós acabamos sendo culpados disso, eu digo nós, os fotógrafos do modo geral, né? Porque assim,
Negócio ao vivo é fogo. O telefone tocando aqui. Deixa eu tocar. O que é que acontece? Como a gente falou de concorrência, e às vezes o seu concorrente acha que vai ganhar o seu cliente porque o valor dele é mais barato. E eu já dei vários exemplos sobre isso. Por exemplo, se a concorrência for só sobre preço, aí é muito fácil de ganhar, porque assim, é só eu fazer uma busca no mercado, eu ver todo mundo está cobrando 1.000, eu vou cobrar 900. Aí daqui a pouco outro que cobrava 1.000 vai, pô, eu tô perdendo carta, aí vai cobrar. E eu dou um exemplo seguinte, você chega numa cidade e você tem, aqui em Recife mesmo, tem o seguinte, a gente passa por aí, a gente vê às vezes até em sinal a turma vendendo lá com isopor e vendendo almoço por 10, 15 reais. Uma quentinha de almoço, 10, 15 reais. E ela tá lá parada e às vezes até sobra, ela nem vende. Aí você chega no restaurante, quanto mais caro, mais fila tem para o pessoal consumir. Então, não é sobre preço. Não é sobre preço. Literalmente não é sobre preço. E eu acho que na fotografia também tem isso. Quem quer seu trabalho, quer o seu trabalho. Quer o meu trabalho, independente do valor. E isso é incrível, porque assim, já teve gestante que tinha um sonho de fotografar comigo, várias gestantes inclusive, e quando ela engravidou, antes de ela contar pro marido, ela já contou pra gente. E já pegou o orçamento, isso assim, eu posso ir pagando por mês, visto que você via que era uma pessoa que não tinha tantas condições de fechar um ensaio comigo, mas ela queria ter aquela experiência comigo. Então, quando se trata de experiência e de valor, e eu não estou falando de dinheiro, né? Aquela pessoa, ela vai fechar com você. Porque ela foi pagando ensaio de 50, de 60, até o dia do ensaio. No dia do ensaio dela, ela estava com o ensaio quitado. E ela teve aquela experiência comigo. Então, a gente atende todos os públicos lá no nosso estúdio. E assim, quando a pessoa quer o seu trabalho, ela vai fechar com você independente. Agora, Cleverton, a gente está falando muito de gestante. Ela está gestante, daqui a pouco vai ter o bebê. Sim. E aí, existe o parto, existe o newborn, existe o acompanhamento, existe o infantil. E aí, esse trajeto aí, você não faz? Então, hoje, pelo nosso estúdio ser pequeno, nós não trabalhamos com a parte infantil ainda, mas é o próximo passo, inclusive, da gente expandir o estúdio, né, e ter outros serviços, visto que a gente consegue ter fotógrafos parceiros dentro do estúdio, fazendo também essa parte kids e agregar ainda valor ao meu trabalho, né, visto que a gestante vai entrar no estúdio e ela vai permanecer dentro do estúdio, tá entendendo? Então hoje você não faz parto? Hoje nós não fazemos parto, nós não fazemos newborn, então eu indico pessoas, né, que são de minha confiança para estar fazendo esse trabalho. Inclusive, newborn tem aquele... O Riso. Riso, que é... trabalho fantástico. Inclusive, uma das minhas indicações lá em Maceió. Então, a gente fecha o ensaio Riso, gestante. quando vier para Recife, já fica aqui o convite para você sentar aqui para a gente conversar sobre newborn, tá? Exatamente. E daí eu indico ele para que possa fazer, visto que é uma pessoa de confiança e tem essa questão do home studio. Então, a gestante está ali no puerpério dela, ela não precisa sair de casa para ir até um estúdio fazer as ele fotos. faz o newborn na casa da pessoa. O diferencial dele é que ele vai até a pessoa... por favor, venha para Recife pra gente bater um papo aqui que a gente precisa conversar sobre isso aí. Exatamente. E assim, é uma pessoa de confiança, tem um trabalho magnífico e incrível as fotos, o resultado que ele entrega para as nossas clientes. Vamos lá. Eu sou fotógrafo de casamento. Vou montar um estúdio e eu quero fazer a foto igual a sua. O que é que eu preciso fazer? A foto igual a minha não vai conseguir. Não. Não vai conseguir por quê? Porque cada um tem um olhar diferente. Eu quero lhe copiar. Eu quero um estilo parecido com o seu. Eu quero fazer molagem, eu quero fazer uma foto estilo moda, eu quero uma boa luz. E aí? Eu quero uma mentoria. Como é que eu faço? Olha, vamos embora fazer mentoria, meu povo! Então, como é que funciona? A nossa mentoria ela é dividida em módulos durante o dia, onde nós conseguimos mostrar o que acontece dentro da minha realidade, dentro do meu estúdio, dentro do meu espaço, que funciona para mim e dá certo. Só que acaba que consegue atingir praticamente todo mundo, porque o resultado que eu tenho é em um espaço pequeno. Então, se a pessoa tem um estúdio gigante, ela vai conseguir o resultado. Se ela tem um estúdio pequeno também, nós ensinamos a forma correta dela usar a iluminação, da forma que eu acredito e dá certo para mim, para dar certo para ela também. Inclusive, nós temos essa questão da divisão, então eu falo um pouco de tudo. Eu falo de vendas, eu falo de marketing, eu falo de estratégia de venda, que isso é importante, porque muitas das vezes as pessoas têm um trabalho incrível,
porém ela não sabe vender o trabalho dela. Uhum. E isso não é só uma ou duas pessoas. Eu vejo vários fotógrafos que têm um trabalho incrível, mas a agenda tá parada, tá entendendo? Então, Uhum. assim, além disso, a gente mostra na prática com a gestante como é que funciona a nossa logística de ensaio e ainda ensino também sobre pós-produção. Então, assim, a gente já ensina a fazer a foto pronta da câmera, porque não adianta, tipo assim, vou deixar para ajustar na edição. Não, a gente ajusta na hora, né? Colorimetria, a temperatura da foto, o estilo de imagem que vai ser utilizado, a direção, tudo isso, tá entendendo? Entendi. Então, a pessoa chega e vai ter A base. a base completa. Isso. Né? E além disso, sobre processo criativo, né? Que é um dos pilares da minha especialização. Tá, mas vamos lá. Soares quer tudo isso. Eu tenho que ir até Maceió? Então, nós temos a mentoria VIP, que é realizada lá em Maceió. Nós temos também o nosso workshop, que é o Iluminarte, que é realizado em São Paulo. E temos também nossos workshops, onde, se fechar uma determinada quantidade de pessoas ali, alguns amigos se juntar, e tiver uma determinada quantidade de pessoas e for viável, eu posso ir até o estado. Como Aqui em Recife, por exemplo, se quem está nos assistindo quiser ter um workshop com você, monta-se um grupo. Pode montar um grupo, né? para poder Tendo que eu possa vir. de pessoas que vale a pena que você venha lá para cá para fazer esse workshop. Não tem problema, vamos viajar. E você vem embora e faz. Vem embora. E a gente senta e conversa novamente. Isso mesmo. A mentoria é um dia só? São 2 dias? Então, ótimo. A nossa mentoria lá no estúdio, ela é um dia. É de 8h30 da manhã até as 7, 8. Tem hora para chegar e não tem hora para acabar. Uhum. Se a pessoa não tiver hora para ir embora, então ela venha com hora de chegar, mas não venha pensando em hora de ir embora. A gente entrega, além do que a gente promete, então eu faço, olha, no contrato tem que eu ensino as 3 principais luzes que eu utilizo. Só que chega lá, eu ensino 6 iluminações com um único modificador de luz. Então, assim, ela sai de lá pronta, né? E tem, além da mentoria, nós temos o nosso suporte. Então, todo mundo que tem dúvida pós-curso não fica sem resposta. Então, a gente ajusta, a gente tira a dúvida, a gente mostra como é que foi feito. Nós temos um material de apoio que tem o set de luz em 3D na nossa apostila. Que, esqueci, lá tem a posição da luz, como é que fica, a distância, tem a configuração do equipamento. Então, a gente dá todo esse suporte também pós-curso, porque não é só fazer e ensinar. Tem o suporte também, porque muitas das vezes você está fotografando, muitas das vezes não, né? Todas as vezes você está fotografando na minha realidade, ou de um estúdio em São Paulo, por exemplo. Só que quando você chega na sua realidade, é outra. Então, as coisas mudam. O que a gente ensina não é receita de bolo, é a base para dali você ajustar para a sua realidade, tá entendendo? Eu acho massa, sim. Para quem está iniciando, ou quem já está, e você que está aí pensando em desistir, e quer dar um up na sua fotografia, às vezes a pessoa se apega a poxa, minha fotografia não está boa, vou trocar minha lente, vou trocar minha câmera, vou comprar mais uma luz. De repente faz um trabalho como esse. Você dá dica de equipamento também? A gente dá os equipamentos que a gente utiliza. E assim, o diferencial é esse, né? Porque não precisa ser um investimento alto para conseguir grandes resultados. É isso, né? aí. Que é um em vez da pessoa estar gastando rios de dinheiro, comprando um monte de coisa e não vai melhorar, às vezes uma mentoria dessa faz. Exatamente. E aí a pessoa abre a visão para muitas outras coisas e consegue desenvolver sua fotografia e decolar com bem mais facilidade. É interessante essa colocação, Soares, porque tem muitos fotógrafos que têm um tripé de R$3.000 e usam uma luz contínua, por exemplo, para poder fazer uma foto que não sabe nem ajustar a iluminação. A iluminação já é contínua, mas não domina a iluminação contínua, que já está ali, a luz pronta, sabe? Não, eu achei incrível. Em um dos meus workshops eu cheguei e tinha um monte de pessoas, de alunos, e a fotografia de casamento, entendo que a pessoa quem estava lá já fotografava, e aí quando eu comecei a falar, disse, não vou nem falar em velocidade, abertura, ISO, porque não sei o que, daqui a pouco eu vi que o pessoal estava assim, meio que olhando para o outro assim. Então, ou seja, era o básico. É tão óbvio pra gente. Né, mas assim, eu achava que assim, se você já tá se propondo a fotografar um casamento, poderia ter a base. Tem que ter pelo menos a base. Mas você olhando, o cara tinha um flash bom, uma câmera boa, uma lente boa, e o principal que seria o conhecimento. O conhecimento não tinha. Não então, tinha. muitas das vezes é uma tocha extremamente cara,
onde uma mais em conta, que você poderia conseguir comprar mais de um modificador de luz, já te ajudava bastante. Então, a gente também, inclusive, ensina isso no curso, que com pouco você consegue fazer muito, visto que muita gente está começando ou está entrando na área agora e precisa estar comprando muita coisa para o espaço e não tem um financeiro tão alto. Então, a gente mostra que com pouco recurso, você consegue ter grandes resultados. Visto que um espaço pequeno também. Porque as pessoas pensam que para poder conseguir aquele resultado que eu faço, que eu entrego no meu Instagram, tem que ter um galpão para fotografar. E não é preciso. Por exemplo, eu faço adaptação tudo para minha realidade. Meu sonho era ter tapadeira dentro do meu estúdio. Para tapar a luz? Não, para compor nas fotos. Sendo que meu estúdio é pequeno e não dava para colocar uma tapadeira de 2 metros e 10 por 1 metro, 2 metros e 10 de altura por 1 metro e 60 de largura, por exemplo. E daí eu fiz uma adaptação para minha realidade. Eu comprei uma chapa de MDF, ou até mesmo isopor, também dá certo. Sim. E cortei no meio e tenho a minha tapadeira, ela tem 80 centímetros de largura. E me serve do mesmo jeito que uma de 2 metros e 10 e 1 metro e 60 de largura. É porque me serve a pessoa começa a trabalhar, aí começa a pesquisar aquilo ali, começa a chegar para você, que você começa a ver grandes produções, aquele estúdio enorme, o cara bota aquela tapadeira, bota isso aqui, bota uma luz em cima, bota aquilo aí. A pessoa, às vezes, acha que tem que ter tudo aquilo para fazer uma foto que você pode fazer, às vezes, com um ponto de luz só. Com um ponto de luz. E você Ela só precisava ter o conhecimento. Só precisava ter o conhecimento. Mas aí tem a mente tão fechada, diz assim, não, eu preciso ter a melhor câmera, preciso ter o melhor modificador de luz, a melhor iluminação. E esquece da base, que é você conhecer o seu equipamento. Tem coisas que eu mostro na nossa parte de configuração de equipamento, que as pessoas assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Um detalhe, sabe? E que conta muito no resultado final da foto. Tá valendo, é só a pessoa parar um pouquinho, estudar e aprender. Eu falei várias vezes, ir lá para ter mentoria, como é que eu faço para ir lá fazer mentoria? Mas esse rapaz aqui, ele já viajou vários países para dar mentoria. Me conte um pouquinho dessa experiência, né? Teve uns perrengues chiques também. Tem os perrengues chiques. Gente, olha... Quantos países? Em menos de um ano, nós viajamos para 9 países, porém, para trabalho, né, para workshop, foram 2 países, que foi a Bélgica e Portugal, agora no mês passado. Porém, o da Bélgica foi muito louco, essa experiência que chegou pra gente, né, para essa proposta, na verdade. Simplesmente uma fotógrafa da Bélgica me acompanhava e queria muito fazer mentoria VIP comigo, sendo que ela tinha filho e não conseguia vir até o Brasil por conta dos filhos dela, que é pequeno, tem que mobilizar toda a família, tudo, e nem tinha com quem deixar. E daí ela entrou em contato com a gente, assim que nós voltamos do Illuminati, e disse assim, eu queria trazer vocês aqui pra Bélgica para dar mentoria VIP pra mim. Eu disse, dos dois, tráfico humano... E a bicha vai ser sequestrada. Vai. Eu não acredito que tinha alguém da Bélgica me querendo. Eu assim, fiquei transpassado, né? Assim, a ficha não caía. Essa mulher precisa de reunião, porque eu tô com medo. Tô com medo e daí... Everton, na época, trabalhava na prefeitura. E daí eu disse assim, e eu só vou se ele for. Porque se for traficada, vai ser nós dois. E daí nisso, ela pegou e falou, explicou tudo, como seria. Ela fez a proposta pra mim. Inclusive, tem coisas que não é sobre dinheiro. Eu amo frisar isso. Nem tudo é sobre dinheiro. E ela fez a proposta pra mim. Você tem 2 opções. Eu vou te dar 2 opções. Eu posso arcar com os seus custos e você me diz o seu valor, quanto seria a mentoria para você vir, eu acabo com seus custos, pagava sua mentoria e você ir embora. E eu posso fazer uma proposta para você. Você vem para cá, dá o custo para mim, eu vou arcar com tudo, e em vez do valor que você cobraria, eu te pago os custos para você conhecer mais 2 países. Eu não pensei 2 vezes, porque o dinheiro a gente trabalha e recupera, mas a experiência não. Não ia ser tão fácil eu conseguir tirar do meu bolso para ir para a Europa 2 pessoas com custo, porque viajar para fora do Brasil, seja qual país for, não é barato. E daí eu não pensei 2 vezes assim, eu vou. Só que isso foi tudo muito rápido e eu não estava preparado financeiramente, porque independente da pessoa ter
ter os custos, só que daí Everton tava indo comigo, a gente teve todos os custos dele. E daí acaba que, tipo assim, a gente não tinha se organizado financeiramente, mas eu também não queria perder a oportunidade. Antes eu do que elas. Antes no meu bolso do que no delas. Antes a minha experiência do que pra elas. Então, assim, eu penso muito nisso. Às vezes tem oportunidade que ela só bate na nossa porta uma vez. E daí a gente pegou e foi em novembro. E quando a gente voltou, a gente tinha aberto a turma de Lisboa, só que só tinha um único aluno fechado. Eu sou super humilde em falar sobre que, assim, ai, chegar aqui, ai, tava tudo fechado. Não, tem nossos perrengues também pra chegar. Às vezes as pessoas, o que as pessoas veem, não sabem o que acontece nos bastidores. E daí eu fui, e essa minha ida pra Bélgica, quando eu tava lá na Bélgica, as pessoas começaram a falar comigo, eu não sabia que você ia estar aqui, como é que eu faço pra fazer também, tal, não sei o que. Então, assim, eu não sabia que eu tinha tantos seguidores de fora e que gostaria de fazer curso comigo. Enquanto a gente estava lá, a nossa ida pra lá, quando a gente foi, a gente tinha um aluno fechado, a gente fechou mais 5 alunos enquanto a gente tava na Bélgica, pra workshop, que foi em abril agora, em Portugal. E daí a gente acabou fechando a turma com 10 pessoas em Portugal e voltamos para dar o workshop em Portugal de novembro a abril, no intervalo aí de praticamente menos de 5, 6 meses. A gente voltou de novo para a Europa para dar um workshop para os fotógrafos lá. E assim, foi um sucesso. E a experiência foi incrível também. Era um sonho que eu tinha de levar o meu trabalho, o meu projeto, enraizar ele, em expandir para outros países. E eu fico muito orgulhoso, fico até emotivo, porque só Deus sabe, né, do que cada pessoa passa, né? Por trás dos bastidores, existe um ser humano também, né? Que às vezes eu tava até dizendo, a gente se culpa, né, muito, porque quando a gente passa o dia todo no trabalho, o dia todo se doando pro trabalho, a gente não reclama. Só que às vezes a gente é tão egocêntrico, não sei a palavra que eu posso falar. Tudo que a gente vai fazer pra gente, a gente questiona. Por exemplo, é uma roupa que você vai comprar, às vezes é do ser humano, assim, eu não vou levar porque está caro. Só que tu já passou o dia todinho trabalhando, então no seu momento de lazer você se culpa porque você já precisa ir pra casa, porque não pode ficar muito tempo naquele lugar, tá entendendo? Porque senão vai gastar, senão vai... Então, assim, no começo eu ficava muito assim. Visto que eu venho de uma família muito humilde, pra quem não sabe, ou então quem sabe um pouco da minha história, eu já vendi algodão doce na praia e não tenho vergonha de falar isso. E quando eu olho que, assim, da minha família, do meu pai, minha mãe, minha irmã, e eu sou o único da família que sou formado e que, graças a Deus, assim, Deus tem me abençoado muito e honrado bastante, porque eu já vendi algodão doce na praia, já vendi desinfetante, aquele cheirinho nas portas das pessoas. E é incrível quando eu chego onde eu moro e as pessoas falam, até eu tenho uma madrinha que ela olha pra mim e fala assim, Clevinho, eu olho assim, tudo que tu fazia lá atrás, que quando ia na minha porta vender os desinfetantes, e hoje vendo onde você tá, eu fico muito orgulhosa de você. Então, eu olho pra mim e eu faço assim, meu Deus do céu, será que eu mereço tudo isso? Eu fico orgulhoso de tudo que eu faço, de tudo que tem acontecido na minha vida. E Deus tem sido tão incrível, tem me honrado de uma forma que é inexplicável. A presença de Deus é incontestável na minha vida, porque eu vejo Deus em cada detalhe de tudo que está acontecendo na minha vida. Em tão pouco tempo que eu abri o estúdio, já está palestrando em congresso, já está rodando workshop no Brasil todo, inclusive fora do Brasil, já ter conquistado coisas que eu nem compartilhei com ninguém ainda, mas eu vou compartilhar com vocês nesse podcast aqui. Muitas pessoas me questionam, né, pelo simples fato de eu morar em Maceió hoje, ter um trabalho muito bom e não ter um automóvel. Mas as pessoas, eu sei que as pessoas falam, sabe? E falam assim, menino, eu quero trabalhar tanto e não tenho um carro. Só que o meu objetivo, minha prioridade nunca foi ter um carro. Hoje, o meu objetivo está sendo. Mas há um ano atrás, o meu objetivo não era. Só que ano passado a gente conseguiu comprar 2 casas à vista. Então a gente foi nos organizando e nossa prioridade sempre foi ter o nosso lar. E ano passado a gente conseguiu comprar 2 imóveis. Inclusive, em breve estou me mudando para o outro maior. Mas esse era o nosso objetivo. Nosso objetivo não era ter carro.
E as pessoas até falam, tipo assim, Talvez sabe, você queira hoje por uma necessidade, mas não é por hoje ser um por uma objetivo. necessidade e não Uhum. por um objetivo, porque o objetivo sempre foi o imóvel. Uhum. E daí as pessoas, eu sei que as pessoas questionam, só que daí o meu sonho sempre foi um sonho muito alto. Eu sonho muito grande. Então, quando a gente sonha muito grande, a gente corre atrás e batalha mais pra gente realizar. E assim, sonho não existe sonho pequeno. Esse sonho é pequeno, esse sonho... Não. Existe sonho. Quando a gente quer, a gente consegue. E até as minhas clientes, eu sou extremamente grato demais por me dar a oportunidade de permitir fazer parte desse momento tão difícil e especial que ela passa, né, durante a gestação, e me permitir registrar aquele momento. Eu sou extremamente grato, primeiramente a Deus, a todo mundo que me rodeia e me ajuda, né, porque nós temos que ter pessoas próximas que a gente se inspire, né, acredite e que possa nos levar junto também, né, que a parceria ela é uma via de mão dupla. Uhum. Não adianta a pessoa querer ser meu parceiro e só querer me sugar. Já foi o tempo, sabe? Tipo assim, os dois têm que estar lado a lado, porque é um ajudando o outro, não colocando o outro pra cima, eu preciso disso, vamos fazer assim, fazer acontecer pra dar certo. E eu tenho filtrado bastante as minhas amizades ultimamente, porque muitas das vezes as pessoas só querem se aproveitar, sabe? Às vezes, ser bom é diferente de ser palhaço, tá entendendo? Tipo assim, ser bom é besta, diferente. né? É diferente e não pode ser bom e ser besta. Uhum. Tá entendendo? E você falando aí eu fico refletindo aqui e pensando o seguinte: muitas pessoas que a gente conversa, aí faz, eu quero fotografar casamento, porque o casamento tem a coisa do Wedding Destination, né? Sim. E o cara conhece vários países. A fotografia já me levou para alguns países que eu jamais... Eu acho, né, que se eu tivesse outra profissão, talvez eu não chegasse a esses locais. A fotografia nos proporciona isso. E às vezes o cara quer fotografar casamento porque acha que o casamento vai levá-lo para outros países, outros locais, lugar massa e tal. E tá aí você, lá de Maceió. Qual é o bairro de Maceió? Quase Do Jacintinho, do Jaça Lá para do- o mundo! lá do Jaça para o mundo. Respeita! Fotografia de estúdio, de gestante, e tá aí o cara ganhando o mundo. Não é à toa que eu tô aqui 7 horas da madrugada para conversar com o Cleverton, porque assim, é um papo massa que a gente passaria aqui o dia todo conversando. Tanto é que, para aproveitar mais, eu fui direto ao assunto, fui conversando logo com você direto ao assunto, porque às vezes o cara faz, te apresenta e diz aí como é que foi a sua fotografia. E em palestra tem cara que passa lá 30 minutos da palestra falando só de como conversou, como foi, tal, até chegar Isso. no conteúdo que a pessoa quer, né? Que é E aí eu pouco mais de prefiro vivência, né? escutar a pessoa falando da sua vida, de como chegou até ali, como a gente vai fazendo, espontaneamente conversando, e você me falou de coisas assim que não, talvez tivesse falado na apresentação no começo, ou talvez nem tivesse falado, tivesse passado, mas passou. E eu acho que tudo isso aí é um degrau que vai trazendo, você vai ficando mais maduro. Talvez você, por vender desinfetante, era uma coisa difícil, hoje seja mais fácil vender uma fotografia do que vender um desinfetante, Verdade. vender um algodão doce na praia, Verdade. do que estar vendendo fotografia, vendendo uma experiência Exatamente. muito, muito boa para as pessoas. Bicho, eu estou dizendo, a gente passaria aqui o dia todinho conversando. Se aqui, deixar, eu passo, viu? passar o dia Já todinho tenho... aqui conversando. E se entrasse tinha- no assunto de rasgar, aí é comigo mesmo. Diague. Vamos para um bate-bola rápido, certo? Vamos lá. Lightroom ou Photoshop? Os dois. Os dois. Os dois. Gestante, o acompanhamento não. Você vai dizer É. que é gestante. Sem dúvida, minhas gravidinhas. Recife ou Maceió? MCZ. Lá não tem tubarão na praia. Eu vou ser cancelado pelo povo de Recife. Não traga mais esse cara para Recife. O pessoal de Recife é muito bairrista, viu? Você tem que falar bem de Recife para você conseguir. Recife voltar. É tudo, e os canudos. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Não, mas assim, eu vou falar, isso, por exemplo,
Marcel, é muito difícil ter materiais que eu preciso utilizar nas minhas produções. E aqui, quando eu venho pra cá, eu até brinco com o Consul, assim, Consul, vamos comigo no centro, que ela já sabe tudo que eu, às vezes, já venho dizendo pra ela que eu preciso, ela já sabe onde encontrar. Então aqui é uma base pra como é que se diz? Comprar produção, né? Itens das produções que eu utilizo nos meus ensaios, que em Maceió você não encontra. Então, assim, eu sou super humilde de dizer que é muito escasso essa questão das coisas. Eu não faço ainda mais coisas, porque tem coisas que eu preciso e não encontro lá. O pessoal diz que Maceió é massa, mas Recife é massa. Maceió é massa. Maceió é massa. Recife é massa, Maceió é mais. Gente, eu vou levar uma pizza tão grande do povo daqui. Não, mas eu tô brincando, eu gosto de Recife, eu gosto. E tem pessoas muito especiais aqui em Recife, né, que eu sou apaixonado, como Consul, que toda vez que eu venho pra Recife, se eu não passar no estúdio dela, se eu não encontrar com ela, pra poder tomar um café, pra poder comer um bolinho de rolo, que eu sou apaixonado no bolinho de rolo daqui, né, bolinho de rolo, quem não gosta de bolo de rolo, né? Menino! Mas assim, é muito incrível, sempre que eu venho pra cá, né, eu volto renovado e esse network com vários fotógrafos, né, que me faz ainda aprender, porque a gente sempre aprende. Às vezes, um detalhe que uma pessoa fala, né, em um café, numa troca de experiência, sim, a gente pode agregar muito em nosso estúdio, e que é muito escasso isso, inclusive, na nossa profissão. As pessoas são muito egocêntricas, as pessoas acham, eu sou a boa, né, eu sou a mais, e não quer vínculo com ninguém, porque tem medo da pessoa ficar superior a ela. Eu acho que isso é uma babaquice das pessoas, porque não tem preço que pague esse network. Hoje eu falo super tranquilo sobre isso, que, como você falou, né? Mas você não tem medo de criar concorrentes? Eu sou meu próprio concorrente, eu tenho que concorrer comigo mesmo. Eu tenho que ser melhor que ontem, tá entendendo? E melhor ainda amanhã. Então as pessoas têm esse ego de sou eu que faço, de tomar a propriedade das coisas, sabe? Mas, bicha, tu é só mais uma, tá entendendo? Tu é só mais um. Então, corre atrás, faz o teu, porque as coisas acontecem. Se tu ficar olhando a grama do vizinho crescer, gata, vai ficar passada. Só pra descontrair, já chegou alguma gestante lá de bebê reborn? Tô doidinho pra fazer, viu? Porque vai ser a revolução. E se tiver grávida de bebê reborn, eu fotografo tranquilamente, ainda faço a molagem de babado. Pra encerrar, vai, Barbariza. Só fala aí um pouco como você se enxerga hoje no mercado, de como o que era, o que é e o que você pretende mais para frente. Então, né, até abrir o estúdio foi uma revolução. Então, uma dica que eu dou para todo mundo que trabalha com externo é que o estúdio ele vai abrir muitas portas no quesito de que, por exemplo, preço já tira aí, se um dia tiver chuvoso, e se você tiver um trabalho no estúdio, você já consegue manter o seu faturamento. Eu me vejo hoje numa posição onde as pessoas se inspiram muito em mim e às vezes você nem acredita no quão grande é o potencial que... Eu estava até conversando com o Edson ontem, estava no congresso, assim, chega a ser bizarro, porque a gente meio que não imagina o quanto que nosso trabalho inspira outras pessoas e as pessoas chegar até a mim e dizer, olha, eu lhe acompanho, me inspiro muito em você, muito obrigado por aquela técnica que você mostrou na palestra, que, assim, melhorou bastante a minha fotografia. Nós temos alunos que faturavam 3, 4 mil reais depois do curso, e com a força de vontade, porque só o curso não vai fazer você ganhar dinheiro se você não correr atrás, tá? Isso é em tudo na vida. Tem faturado 15, 20 mil reais depois do que colocou em prática, do que aprendeu com a gente. E eu me sinto numa posição de como é que eu posso falar? De sucesso e não tão profissional, mas pessoal, por tudo que eu já passei na minha vida, e hoje poder olhar pra trás e dizer assim, porra, Cleverton, se fosse eu, não conseguia, sabe? Se eu olhar pra trás assim, tu voltaria no tempo? Tá tão bom, sabe? Tipo assim, voltaria, tem coisas que se eu ajustasse lá atrás, não refletia hoje aqui, mas eu não tiraria nada do que aconteceu na minha vida. Eu acho que nada é por acaso, né?
todo mundo na vida tem seu bônus e seu... Tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. E eu tenho um cara incrível que me apoia muito. Tudo que eu quero fazer, vai lá, mete a cara. Que é Everton, ele é um pouco vergonhoso, tá ali no cantinho. Mas, tipo assim, tudo que eu quero fazer, que eu falo pra ele, tava pensando em fazer isso, vamos fazer. Às vezes eu falo e adormeço a ideia. Mas ele fica ali no meu pé pra poder Que bom, né? ajustar junto comigo. Então, eu acho que a parceria muito boa que eu tenho com ele tem feito nós dois crescer, né? Em tudo. E qual foi a pergunta que você falou que eu falo demais? Futuro. Você falou do passado e presente. Saber E o que pensa para o futuro. O que eu penso pro futuro. Eu entrego nas mãos de Deus e deixo ele trabalhar. E ele tem trabalhado bem. E ele tem trabalhado de uma forma que, tipo assim, é inexplicável. E eu sei que ele vai fazer ainda mais. Se o que ele tá fazendo já tá ótimo, eu sei que ele vai me surpreender ainda mais. Porque a cada dia, só pelo simples fato de eu acordar, eu já me surpreendo, né, por tudo que ele faz na minha vida. Então, cada cliente que entra no estúdio, né, a saúde que eu tenho, a minha força de vontade para correr atrás das coisas. Essa energia tudo, toda. a energia, né? Energia. Tudo é Deus na minha vida. Tudo eu entrego nas mãos dele. Eu lhe conheci porque você é amigo de Consul. E sendo amigo de Consul, passa a ser meu amigo também. É verdade. E quando a gente se conheceu, que cara incrível. Cara, uma animação astral lá em cima. Isso é bom, a gente tá perto de pessoas assim. E, velho, eu não lhe conhecia antes. Passei a lhe conhecer. E espero que você continue sendo essa figura fantástica que é essa animação, que quando a gente chega perto de você, a gente sente aquela energia boa. E eu acho que isso aí é o que é também um dos seus diferenciais. Você falou, eu acho que a pessoa quando chega no seu estúdio, você já dá aquela levantada no astral da pessoa. É incrível isso. Imagina, reflete muito na fotografia. Abrir a porta e faz, bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia, maravilhosa, tudo bem? Aí, pronta pra gente arrasar nas suas fotos hoje? Então já muda a energia do lugar. Até o marido que chega assim, eita, como o cara, tipo assim, chega, foi tão leve, né, que já quebra aquele gelo. E é incrível, eu acho que tudo que você for fazer na vida, colocar Deus em primeiro lugar, não tem como dar errado. E quando dá, ele tá te livrando de alguma coisa. E é aprendizado. Exatamente. Né? Porque ou soma ou some. E às vezes a gente não entende, mas ele dá sinais, né? Diz assim, olha, tu sai desse buraco que não te pertence. E as pessoas que... Até uma dica que eu vou dar aqui. Para as pessoas que estão desmotivadas. Tô insatisfeito com o trabalho. Investe em conhecimento, eu sempre friso muito isso. Busca algo que você se identifica, corre atrás, levanta-te e reage-te. Porque a única coisa que bate na nossa porta é conta para pagar. Ninguém vai chegar com uma maleta de dinheiro, não. Se a gente não acordar disposto a fazer acontecer, a gente vai ficar na mesma. Exatamente, e é isso. Exatamente, é isso aí. Bom, pessoal, conversei aqui com Cleverton, esse cara incrível, fantástico, vale a pena. Quem vê algum corte só no Instagram, correr no YouTube e assistir esse podcast por inteiro, que vale muito a pena. Foi um bate-papo aqui agradável demais, tá? E estamos aqui encerrando mais um bate-papo aqui. E eu queria... Se tivesse plateia aqui, eu tenho certeza. E eu queria agradecer, inclusive, né, a Consul por ter falado com vocês para que eu pudesse estar aqui hoje. E ao podcast... maravilhoso, né? Muito obrigado pelo convite e vocês também. E uma próxima, se quiser ter mais assunto pra gente conversar mais ainda. Tem assuntos, polêmicas, vários tudo. episódios. Se for fazer só um de polêmica, eu sou cancelado, eu fico famoso. porque eu não guardo nem dinheiro, quanto mais segredo. E por falar em guardar dinheiro, um dos nossos patrocinadores aqui é o Maia Wealth, que é um acompanhamento, um treinamento financeiro, uma consultoria financeira para a gente que é fotógrafo e não sabe lidar com dinheiro. Ele já mostrou que sabe lidar com dinheiro, já comprou 2 casas fazendo fotografia, então é um cara que sabe onde levar o seu dinheiro. Para você que não sabe, que tem essa dificuldade, então fica a dica aí para vocês. E esse podcast é patrocinado pela nossa encadernadora UpFotos, do nosso maravilhoso amigo George, a melhor encadernadora do Brasil, isso, né, diga-se de passagem. E estamos gravando aqui com o apoio total do
Mau Estúdio, esse local aqui maravilhoso, que abriu as portas para nós hoje de 7 horas da madrugada, para a gente vir gravar aqui esse conteúdo. E espero que vocês curtam bastante. E a gente finaliza aqui assim, ó. E é isso, no já. Viu? Finaliza aí, certo, que a gente... Curta aqui, comenta, manda para os amigos fotógrafos para acompanhar. Quero todo mundo barbarizando, viu? E é isso! E é isso. Valeu! Corta!